Bom, essas são todas as informações que estão assim disponíveis. Esse caso, ele me lembrou um pouco do caso do Danny Rollen, aquele que inspirou a franquia Pânico. É um special event, o único special event dessa temporada, que é um episódio de 1h40 e poucos minutos. E o caso do Danny Rollen é que no auge do caso, a reviravolta, é que ele elimina 2 estudantes. E aí a polícia ainda não faz ideia de que ele é um serial killer. E ele acaba atacando mais estudantes. E aí a cidade da Flórida, em Gainesville, entra em pânico. É assim, é desesperador o que acontece, as pessoas começam a fugir, os estudantes, foi um desespero na época. É um caso muito interessante, se você quiser ver, ele tem bem detalhado aqui. E esse caso me lembrou do Danny por conta desse massacre relacionado a estudantes universitários. E aqui especificamente, diferente do Danny, é que aqui já começou com 4 vítimas de uma vez. Normalmente eu sempre trago casos para vocês que me impressionam. Então, mesmo nos casos mais impressionantes que eu trago aqui, eu sempre consigo me chocar com um testemunho, às vezes com uma reviravolta, com algo absurdo que surge no meio da história. Mas dificilmente existe alguma imagem que me chama a atenção. Normalmente os eventos por si só já são mais chocantes do que qualquer foto ou registro que tenha. Porém, nesse caso, a foto das autoridades, a foto que vazou pelo Daily Mail, do sangue escorrendo do lado de fora, me deixou perplexo. Eu fico pensando no que aconteceu ali para fazer com que o sangue conseguisse escapar de dentro da casa. É uma coisa assim muito, mas muito anormal. E assim, eu imagino um massacre monstruoso, onde manchou todas as paredes e ainda assim fez transbordar, porque eu realmente, isso me chamou muita atenção. A gente tem algumas coisas aqui que são bastante inquietantes e aparentemente esse caso parece ser difícil porque todos os estudantes universitários estão indo para casa. E a polícia vai interrogá-los quando? Essa é a questão. Podemos considerar que um estudante ali pode ser responsável pelo que aconteceu. E essa pessoa, seja quem for, estudante ou não, deve ter feridas das defensivas em suas mãos por causa do objeto cortante que escorregou, a menos que ele estivesse de luva. Então, em tese, a pessoa que cometeu essa brutalidade tem que ter alguns arranhões, o que seria interessante para as autoridades. Todas as vítimas estavam dormindo quando foram atacadas. E aí é que é uma coisa que é realmente estranho, porque é difícil imaginar que ele conseguiu fazer todos os ataques sem despertar ninguém. Porque como já sabemos que a namorada do Ethan tentou se defender, é difícil imaginar que ela fez isso silenciosamente. Então, se ele a atacou por último, porque daí tem esse detalhe, os dois estavam dormindo juntos, na mesma cama. Então, ele começou a atacar o Ethan, e aí ela acordou, mas basicamente é até complicado, vamos imaginar, se fosse uma pessoa, e aí alguém do seu lado está sendo atacado, eu acredito que dá tempo para pelo menos você pular, porque pelo menos para ele imobilizar completamente não tem como ele sair para atacar o outro. De qualquer forma, se ela acordou no meio do ataque do namorado, ela tem que ter emitido algum grito, algum som de desespero, e esse som não ter sido ouvido pelas garotas do andar de cima é realmente chocante. Outro detalhe é que eu vi uma informação não confirmada, é que uma das meninas também tinha um cachorro. Esse monstro, ele literalmente se encaixa em uma categoria invisível, porque ele conseguiu entrar sem ser detectado, ele conseguiu não despertar a atenção do cachorro e de nenhuma das vítimas. E inclusive as outras 2 potenciais vítimas que ele deixou, sabe, vivas. E aí há várias perguntas. Ele foi atrás de quem especificamente? Ele decidiu eliminar os 4, e aí como ele falia em relação e se ele estava atrás de todos, incluindo do namorado, ele não tinha como saber que o namorado aquela noite decidiu dormir ali, já que ele não morava naquela casa. E considerando que as 6 pessoas eram bem próximas, é até difícil processar especificamente um alvo. O que esses 4 poderiam ter feito para irritar alguém? É uma coisa que simplesmente não faz sentido a princípio,
pela quantidade limitada de informações que temos aqui. Como a forma que o ataque aconteceu já é extravagante e também as anormalidades do caso, como as duas garotas ficarem vivas, graças a Deus, no andar de cima, e o fato também de ninguém ter sido acordado. Então ele tinha senha da casa, ele conseguiu entrar, ele conseguiu fazer a limpa no primeiro andar, depois a limpa no segundo andar e ir embora, e nenhum vizinho também ouviu absolutamente nada. Eu acho completamente difícil ter sido alguém aleatório, como foi no caso do Danny Rowling, que ele simplesmente decidiu fazer os ataques às primeiras pessoas que ele visse em sua frente. Mas o caso aqui, pela brutalidade, embora o Danny Rowling também foi brutal, mas aqui aparentemente existem algumas inconsistências, que é essa questão da porta, que é algo altamente que não faz sentido. No próprio caso do Danny Rowling, as vítimas tentaram lutar, todas elas lutaram bravamente, inclusive nos garotos que o Danny foi vítima do Danny, que foi um horror. Ele era jogador de futebol americano, era um garoto esportivo, e ele tentou lutar assim a trancos e barrancos. Ele acabou perdendo, infelizmente, mas ninguém ali perdeu a vida sem lutar. E aparentemente apenas uma conseguiu lutar até o momento, a menos que a polícia, se a polícia aparecer e dizer, olha pessoal, descobrimos que todo mundo ali tentou lutar, então a coisa vai ficar ainda mais complicada. Aí vai ser mais difícil de entender, porque vai ser difícil de simplesmente trazer alguma explicação para o fato de que um por um foi acordando e tentando brigar com o seu atacante, sem simplesmente emitir qualquer som ou pedido de ajuda. Bom, a princípio uma coisa é certa, a pessoa que fez isso é completamente perigosa, e ali naquele campus todo mundo tem que ficar com os olhos muito, muito bem abertos, porque não dá para confiar. O perigo pode literalmente estar ao redor, e isso é assustador. Bom, normalmente em situações como essa, onde muitas pessoas são entrevistadas, muitos culpados cooperam com a polícia, e muitas vezes muitos culpados também escorregam e acabam sendo presos. E eu espero que esse seja o caso, que de algum modo as respostas possam começar a surgir o mais rápido possível. E no fim de tudo ainda haverá muitas consequências para lidar, porque um evento dessa magnitude pode compreensivelmente ter impactos significativos naqueles que ficam para trás. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Essa história é bem intensa e eu fiquei assim muito chocado, inclusive eu esqueci de comentar na análise, mas aquela foto ali que eles tiraram ali um dia antes, eu fiquei assim, achei tão bonito, né, um relacionamento entre os 6. Fiquei comovido assim por ver aquela foto, ver as fotos deles, pessoas tão novas e simplesmente tudo acabar dessa forma. Vamos ver para onde essa investigação vai chegar. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Suspense, Efeito Estranho, está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro vai autografado se você quiser, com marcadores exclusivos e um pôster também. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil ou quase qualquer lugar do mundo também. E você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, tem um canal de cortes onde eu faço as análises aqui, são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram onde eu envio áudios exclusivos dos bastidores, tem muita coisa legal e bacana e você pode ver somente por lá, ok? A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Pantera Negra, o sucesso que explodiu e levou o nome de Chadwick Boseman aos 4 cantos da Terra. Mas havia um segredo que ninguém sabia. Os detalhes completos da origem e do fim mortal de uma estrela da Marvel.